Bom, Jesus continua inspirando, né? Já falei que não vai ter prazo de validade para a gente acabar de fazer trocadilho com o nome dele. O Extra faz os 10 mandamentos de Jesus para a salvação do Fla. Eu já mostro em detalhe daqui a pouco. O Ataque pergunta: para onde ir, Jesus? Improvisar jogadores, arriscar lesionados, mudar esquema, apostar na base? São várias opções que ele teria. Tudo isso já projetando muito mais o jogo de volta com o Emelec do que necessariamente o clássico desse fim de semana com o Botafogo, né? Uhum. Talvez o Flamengo entre na onda de vários times que estão na Libertadores de poupar. E o Globo vai mais direto ao assunto aí, ó. Desfalcado por contusões, Fla chama Reinier. Garoto do Sub-17. Uma esperança que o Flamengo tem para faturar, né? A verdade é essa. Hoje, no clube brasileiro, quando revela uma joia, o objetivo é fazer uma grande transferência para o futebol internacional, como aconteceu no próprio Flamengo com o Vinícius Júnior. Uhum. Menos um pouco com o Paquetá, que saiu já um pouquinho mais velho, é até estranho falar que ele saiu 21, com 21. É bizarro essa expressão, mais velho. Isso virou mais velho, né? Já tinha feito um pouquinho mais de aniversário quando foi transferido. O Vinícius já estava vendido antes de completar 18 anos e pôde ficar no Flamengo até fazer aniversário. Como vários no Fluminense também. Sim. João Pedro hoje está exatamente nessa situação no Fluminense, né? Rodrigo foi assim no Santos. Hoje em dia isso é uma situação que a gente está acostumado a ver. Agora, chamar o garoto para esse momento de pressão, eu acho que... ele já fez 17, é isso? Ó, o Reinier é capaz de fazer esse tipo de gol aí. Mas jogando com a garotada. Está bem vazio ali, se você isso não é um jogo que tenha pressão, né? Foi um jogo pelo Sul-Americano. Eu acho isso fundamental, Barreto. Acho que é aí que se faz um herói. Separar os homens dos guris? Acho que começa a construir o grande cara do jogo da volta, né? Porque acho que tem que apostar nisso mesmo. Você não tem medo daquela coisa que tem no futebol de queimar o jogador? Eu acho que isso é lenda, sabe? Isso é uma expressão que sempre me fascinou, porque assim, eu fico imaginando assim, o cara é bom, né? Vamos lá, o Reinier é bom de bola. Aí você bota ele para jogar uma vez no Flamengo, ele joga mal. Aí queimou. Pronto, acabou o Reinier. Nunca mais ele vai jogar bem. Não? Isso é lenda, isso não vale. Eu sou acostumado Se o cara for bola mesmo, ele... faz como o Coutinho, estreia com 14 anos no Santos. Tá bom? 14, pô. Porque 17 já é velho, não vai ficar mais nem 2 anos. Mas vai jogar. É porque normalmente os clubes costumam fazer algum planejamento, o cara entrar num joguinho mais fácil ali. Agora, é curioso... O Emelec não é um jogo... É o Emelec, gente. É uma espécie de olaria da América Latina, né? Sem uma olaria que não teve Romário, que não teve Jair Pereira, que não teve... Gonçalves. Nelinho, acho que passou pela olaria também. Miguel, zagueiro do Vasco. É uma olaria desqualificada, assim. Dá para ganhar. Mas e a pressão do jogo, a pressão circunstancial do jogo? Que é assim... Maracanã nós estamos falando do tal jogo de 180 minutos que no intervalo está 2-0 para o outro. Não, e é o jogo da torcida do Flamengo, né? Porque se perder esse jogo aí, a torcida, o ano vai praticamente acabar para o Flamengo. Se perder, pode ganhar o brasileiro. No próximo domingo a faixa está lá, né? Brasileirão é obrigação. É obrigação. Isso se já não tiver agora contra o Botafogo. Mas... Cara, dá para ganhar com 9 jogadores. É o Emelec. Temos que lembrar sem aquela populismo com todo respeito e tal. Mas, claro, é o Emelec. E é o Flamengo. Bom, o Reinier vai jogar hoje. Vai jogar... Pelo Sub-17. Estão rolando aquelas rodadas duplas de Brasil e Paraguai, Sub-15 e Sub-17. A gente tem lembrado aqui na redação. No canal, né? Tá passando, ó, primeiro jogo é 1 da tarde, o Sub-15, depois às 13h45. O torcedor do Flamengo vai poder ver se pode escalar ele ou não. Vai ter que ir a São Januário, vai ter que ir ao estádio do rival, mas é jogo da seleção brasileira, né? Vale. E a gente só tem lembrado aqui todo dia que para assistir a esses jogos basta levar um agasalho, um cobertor ou 1 quilo de alimento não perecível. Então, poxa, né? Ver a seleção brasileira em ação. Para o torcedor do Flamengo, né? Agora, esse atrativo extra, ver o Reinier em campo para saber se ele está pronto para a próxima quarta-feira. Passa no teste, né? E você ainda não tá com pinta de herói, né? Pode ajudar. O cara vai lá, sacado da seleção, 17 anos, joga na fogueira. Vamos lembrar que o Vinícius Júnior fez o seu primeiro grande jogo pelo Flamengo. Quando eu falo umas coisas assim de memória, já aperto o F5 aqui, para os internautas me corrigirem se eu estiver errado. Mas na minha memória, o primeiro grande jogo do Vinícius pelo Flamengo é a virada em cima do Emelec.
Esse foi um jogaço que ele fez mesmo. Foi fase de grupo, né? Foi na Não era mata-mata. Isso, ele até botou um torcedor botou os óculos, um óculos com raiva dele, porque ele tinha feito mais um gol, acho que ele fez 2 gols. Fez 2 gols. Aí ele pegou e botou a foto, saiu na capa de todos os jornais no dia. O Flamengo estava perdendo de 1-0. Ele entrou no segundo tempo deslocado, jogando pela direita. Carpegiani fez uma leitura lá, acho que até o mesmo lateral que está hoje, que é um lateral mais velho, Bagui. E aí o Vinícius deitou e rolou em cima dele, fez 2 gols, virou o jogo. Esse jogo... É o que o Flamengo precisa. Eu não consegui ver todo, porque eu estava trabalhando na Folha e morreu a Marielle. Naquela hora. Foi naquele dia. Estava começando o jogo, avisaram. E aí eu tive que... Eu me lembro que eu escrevi a coluna do Globo no dia seguinte com essa... Falando dessa coincidência de horário, né? E das trajetórias. De onde veio o Vinícius, de onde veio a Marielle. Vinícius Júnior, eu fui lá em São Gonçalo, no bairro que ele começou, realmente ele era muito humilde, assim, a família muito carente. E, poxa, agora está lá no Real Madrid. E o caso Marielle não foi resolvido. Até hoje. O tempo todo. Tem... Dá para dizer que tem alguns avanços, não? Alguns avanços. Tem uns indícios aí, mas... Né? Já tem correção aqui. JW Against the Machine. Pô, nome chique. Vocês têm que levar em consideração que a primeira partida do Vinícius Júnior não foi boa. E mesmo assim a torcida não pegou em cima, pois sabia da qualidade. Por que com o Reinier vai ser diferente? Segundo tempo também. O primeiro foi Flamengo e Atlético pelo Brasileiro? O primeiro de todos, porque ele está dizendo isso aqui. Como titular ou ele entrando... Ele entrou bastante no segundo tempo, assim, ele realmente não aparecia muito. Eu acho que o primeiro foi um Flamengo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Acho que primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E ele não foi bem mesmo. E o internauta aqui está dizendo isso. Quer dizer que a torcida vai perder a paciência para sempre. O pessoal da nossa equipe já confirmou, foi mesmo o Flamengo e Atlético. Se falar para o Reinier que é para jogar sem a responsabilidade de ter que resolver o problema, ele jogará leve. O problema é que tem que resolver o problema. Tem que resolver, não. Eu acho tem um problema para ser resolvido. Eu acho que ele tem que dormir, tem que mentalizar que é um jogo grande, ele tem que resolver, não é o contrário. Não tem essa de aliviar, não. Acho que, cara, esse cara está 17 anos, ele já joga bola desde das fraldas. Esse menino já decidiu. Ele já enfrentou milhares de adversários mais difíceis do que o Emelec. Agora, será que o Emelec vai vir assim, batendo desse jeito que ele bateu? Bateu muito, eu estranhei muito o lance do Diego não ter provocado uma expulsão, né? O Diego já foi operado, a previsão está entre 4 e 5 meses. Em outras palavras, o Diego já perdeu essa temporada. Isso. Acabou o ano de 2019 para ele, o Flamengo tem que pensar em alternativas. Esse também não vai poder... o Arrascaeta, a questão é o grau da lesão para saber quando é que ele volta. Né? Essas lesões são qualificadas em grau 1, 2 ou 3. O 1 é o mais leve, o 3 é a ruptura total. O Everton é um problema meio crônico, né? Ele já está com esse problema na pé há alguns... É por isso que vai ser difícil Jesus resolver. Pois é, por isso é que o ataque... Aliás, teve um internauta que já começou. Diogo Monteiro. Jorge Jesus visitou o Diego no hospital e disse, levanta-te e anda. A torcida do Flamengo já pode glorificar de pé. Poxa, Diogo, né? Tudo aplicou bem. Lázaro. Vale o trocadilho, mas a situação do Diego, né? Infelizmente, nem esse Jesus, nem o outro vai poder resolver assim, né? Ele vai ter que passar pela ciência mesmo e a gente deseja ao Diego a melhor recuperação possível. Por favor, volta, menino. A gente sabe do sofrimento que é para o jogador de futebol. E na situação que ele saiu, né? Situação dramática, de meio vilão, aí se contunde, né? No jogo anterior tinha perdido um pênalti, numa decisão. Embora tenha jogado bem contra o Atlético Paranaense. A questão ficou muito em torno do pênalti mesmo. Quais são os 10 mandamentos, então, que o Extra está apontando para o Jesus salvar o Flamengo? Vamos ver aí, continuando na seara dos trocadilhos. Não escalarás Rodinei. Não barrarás Cuejar. Ensinarás os zagueiros a marcar? Os zagueiros do Flamengo estão tão mal assim, irmão. Não insistirás com Arão. Não serás teimoso em jogar com Gerson. Não colocarás Rafinha perdido no ataque. Treinarás pênaltis. Ele disse que treinou. Esquecerás Lincoln, Lucas Silva e outros meninos em jogos decisivos. O Reinier entra nessa aí. Boa. Agora... Não queimarás todas as substituições no início do segundo tempo e não serás o professor Pardal.
mudando a maneira de jogar. A grande qualidade do Jesus é ser um cara de invenção. O que o Extra fez aí, com uma pegada de humor, foi, na verdade, reunir críticas que foram feitas ao Jesus por vocês na imprensa e pelo torcedor também. Não, eu acho que eu ouvi todas essas críticas também, depois de quarta. Também. Cabe na boca de qualquer flamenguista, tudo isso que... os mandamentos todos aí. Mas eu acho que agora é hora de invenção, agora é hora de colocar Rafinha em qualquer canto, é hora de invenção, é hora de chamar os meninos da base. Mas eu acho que ele inventou bastante no último jogo, né? Nesse jogo de botar o Rafinha e o outro lateral, desculpa, o Rodinei? O Rodinei lá como no meio campo. Eu até acho que o Rafinha vai ser um bom de meio campo para frente já. Talvez... Ele botou de ponta, né? Talvez o teste tenha sido na hora... É que não é bem ponta, né? No esquema dele tem... O futebol ficou uma coisa esquisita, tem meias abertas, né? Porque não é o meio na vertical, é o meio... Aliás, não é o meio... sei lá. É que a gente é velho e a gente chama de meio porque fica entre a defesa e o ataque, não porque fica ali no círculo central. A gente continua escalando como fosse time de botão, como a gente escalava. Goleiro, os dois zagueiros, lateral esquerdo. E o futebol não é mais assim, né? De botão, todas as posições têm nome. Sim, claro. Goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Cabeça de área, meia direita e meia esquerda, ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Sim. Simples assim. Todos têm nome. E esse negócio... Mas isso era um 4-3-3 dos anos 70, gente. Eu comecei a ver futebol assim. A gente tem isso na cabeça. Jeito, claro. Por isso que quando vem um Sampaoli... O futebol mudou muitas vezes depois disso. Até já voltou a 4-3-3, mas com outro tipo de função. Quando vem o São Paulo e o Jesus, a gente estranha em alguns momentos, mas, cara, não existe mais. Você já estranhou o São Paulo e já acostumou? Como é que está o seu processo? Esse efeito Pardal, hoje eu adoro as invenções. O que ele fez, por exemplo, estava 0x0 com 0x0 modorrento com o Botafogo aí no Newton. Isso foi quando? Domingo passado. Sim. Passado. Santos com 10. Jogo que valeu alcançar o Palmeiras na tabela. Qualquer um metia... Todo mundo na defesa. 0x0, leva lá para a Vila no 0x0, incrível. Estamos ali no G4, tranquilo. Não, aí entra o professor Pardal. Agora que é a hora de ganhar. E ele tinha a favor dele, ele treina já ele faz alguns treinos com 10 jogadores. Simulando uma desvantagem numérica em campo. Aplicou isso, ganhou o jogo. Com um pardalismo incrível. Cheio de invenção, igual o Jesus. Mas esse pardalismo, se for passar por causa do Flamengo, acho que a torcida não está tão quanto você a favor, assim, do pardalismo, assim. Talvez tenha sido aplicado fora de casa naquela hora. Pardalismo é um termo novo que eu estou gostando. Eu vou me apropriar dele. Eu sou a favor do pardalismo, que eu gosto. Mas, assim, eu estava... Somos de redação, né? Jornalistas antigos, todos assistiam treino na beira do campo, vendo os jogadores, aquela conversa. Muitos nem viam treino, né? Assim, nem noticiavam o que aconteceu no treino. Hoje a gente reclama tanto que não pode ver treino, e na verdade, no nosso tempo, a gente podia e muitas vezes não via. Ficava na resenha. E aí tinha aplicando agora... Ninguém vê o treino, não vê como o pardalismo está sendo feito e tal. Todo treino fechado, os jornalistas não veem. Eu acho que se os jornalistas fossem naquele treino, e os clubes se fecham muito, eu sou crítico ver a imprensa quase como um inimigo que não pode noticiar as histórias. Eu acho que se a imprensa, com certeza ele testou isso esse pardalismo no treino, né? Alguns treinos. Que ele não apareceu no jogo mais importante do Flamengo, eu vou botar. Eu acho que sim, eu acho que ele deve ter treinado, não é possível. Vamos a outra expressão. Supomos que sim. Suponho que sim. Como a gente não vê, a gente parte do princípio de que ele deve ter. Eu acho que os jornalistas iam noticiar o fato. Olha, coloca Rafinha de ponta, tira o lateral, mexe, bota o lateral no meio. Eu acho que ia dar uma temperatura para até a torcida falar, calma, a torcida e os próprios dirigentes falaram, ô Jesus, é um jogo super importante, eu acho que você ainda não conhece todo mundo assim, desse jeito. Ele não rola aí no meio campo, desse jeito. Eu acho que seria... O Flamengo acho que não sofreria tanto. Mas aí tem um problema. Na quarta. O Rafinha, nem quem está no Flamengo conhece. Então, mas conhece que eu digo na proximidade de trabalhar com ele. Mas eu acho que quando saísse uma notícia dessa, a torcida ia pressionar a gente a comentar isso aqui. Olha,
Olha o que o Jesus fez. Ele vai lançar lá contra a Libertadores. E aí você teria um termômetro da opinião contrapesos e tal da imprensa, que acho que seria benéfico para o Flamengo. Porque hoje isso tem acontecido, na verdade, hoje depois todo mundo do jogo. Numa bolha, Fica todo mundo como essas bolhas das redes sociais, dos Twitter e tal. Porque logo depois do jogo, por exemplo, já tinha surgido a informação de que o Rafinha jogou como nessa posição de meia, mas um meia aberto, com o Guardiola. Depois do Guardiola, em todo o período do Jupp Heynckes e do Niko Kovac, ele não jogou nessa posição. Quando ele jogou, com o Kovac ele nem estava jogando, né? Era de lateral. Então, quer dizer, não é uma coisa que o Rafinha estava fazendo até ontem. Né? E aí é o que você está dizendo. Se isso tivesse sido testado num treino e mostrado para a imprensa, talvez esse debate já tivesse começado. Não alguém já ia lá pesquisar. Olha, vamos botar isso no Brasileiro, depois a gente bota na Libertadores. E assim, não é só o Flamengo, deixa eu deixar claro aqui, não é só o Flamengo que se fecha tanto, são todos os clubes, a seleção brasileira. Aliás, tem uma exceção hoje, que é o Vasco. O clube que durante tanto tempo foi fechado, né? Aquelas brigas que o Eurico Miranda tinha com a imprensa. Hoje o Vanderlei disse, eu descobri que tinha um X9 aqui dentro e para acabar com o X9 eu abro o treino. Pronto. Agora ele não vai poder contar nada para ninguém porque todo mundo vai ver. O Luxemburgo, ele era dessa época, assim, todo mundo ficava aberto, ia nos treinos da seleção, a gente acompanhava todos os treinos dele. Ele, claro, é muito personalidade forte, vinha sempre comentar da matéria do dia seguinte com a gente. Ô Sérgio, o que você escreveu? Eu disse, não é isso, não. Aí eu sempre rolava uma resenha. Mas acho que isso faz bem. É mais interessante. Não isola e não tem o contraditório, né? Acho que o Flamengo ganharia se tivesse todo mundo lá e tivesse essa discussão antes do que agora, depois que 2-0. Chico Bruno está dizendo aqui que João Félix levou o Benfica a ganhar o Campeonato Português com 17 anos. Né? João Félix, que é considerado um fenômeno, está agora no Atlético de Madrid. E o André Diogo pergunta se no caso do Renier ele está inscrito na Libertadores. Sim.